Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Euler. O Teorema de Euler, ele decorre do fato da função ser homogênea. No caso aqui, uma função homogênea de grau 1. O que é uma função homogênea? Uma função homogênea é aquela que, se nós multiplicarmos suas variáveis por um fator lambda, a função fica multiplicada pelo fator lambda. A gente diz que a função sofreu uma mudança de escala. Vamos agora ver uma consequência disso para essa função. Vamos começar fazendo uma mudança de variável. Vamos chamar de U1, o lambda x1, U2, o lambda x2 e assim por diante. Com isso, a nossa função fica desse jeito. U1 de U2, fecha, lá fora temos lambda, f de x1, x2 e assim por diante. Vamos derivar essa função com relação ao lambda, que é o nosso fator de escala. Então, com isso, nós temos o seguinte: df de u1 de u1 de lambda, usando a regra da cadeia. O próximo termo é df de u2 de u2 de lambda e assim por diante para todas as variáveis. E do outro lado, o lado direito, derivando com relação a lambda, fica simplesmente f de x1, x2. Fazendo a derivada, nós temos o seguinte: nós vamos repetir o primeiro termo, df de u1, d1 de lambda, daqui nós tiramos que d1 de lambda fica simplesmente x1, mais o segundo termo, df de u2, de u2 de lambda, desse termo nós tiramos que vale x2, e assim por diante para todas as outras variáveis. E o lado direito, vamos simplesmente repetir. Avançando, nós podemos agora fazer lambda igual a 1. Fazendo fator de escala igual a 1. Então, nós vamos ter no lado esquerdo df de x1 multiplicado por x1 mais df de x2 multiplicado por x2 mais igual a f de x1, x2. Com isso, nós chegamos nesse resultado geral para uma função homogênea de x1, x2 e assim por diante. Vamos aplicar essa relação para a função energia interna, que é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. Fazendo isso, nós temos du ds, mantendo V e N constante, S, mais du dV, mantendo S e N constante, vezes V, mais du dN, mantendo S e V constante, N igual a U de S, V e N. E aí nós temos que nos lembrar que essa primeira derivada aqui nós sabemos quanto vale, essa segunda derivada também nós sabemos quanto vale, e essa terceira derivada também nós sabemos qual o valor. Substituindo isso nessa expressão, nós vamos ter o seguinte: Ts menos PV mais μ vezes N é igual à energia interna. Ou
Escrevendo de outra forma, nós temos que U é igual a TS menos PV mais μN. Essa expressão é chamada de expressão de Euler e ela decorre do fato da função energia interna ser uma função homogênea de grau 1.